enganar até os escolhidos. E olha aqui para o altar, por gentileza. Muitas são as pessoas que acham que o inimigo vai aparecer para elas com chifre, né? O rosto desfigurado, fogo nas orelhas. Não. Muitas das vezes, o inimigo vem travestido para enganar. Então, quando a palavra diz, não se deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, que bem é esse que a palavra está falando? Será que é um bem que há na nossa vida? Será que é um bem que já nasceu conosco mesmo, desde o ventre da nossa mãe? Iremos descobrir agora que bem é esse. Quando nós lemos Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículo de número 18. Isso, Romanos, capítulo 7, verso 18. E todo ser humano, ele pode falar assim, pastor, eu me considero uma pessoa boa. E eu quero perguntar aqui nessa tarde, quem se considera uma pessoa boa aqui? Ô pastor, sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Mas será mesmo que nós somos bons? Será mesmo? Versículo de número 18. A palavra diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo está dizendo, na minha carne não tem nada de bom. E olha aqui para o altar, por gentileza. Humanamente falando, gente, nós não temos nada de bom. Porque Paulo está dizendo sobre a carne. Pega a sua mão assim, coloca assim. Diga assim, isso aqui é podre. Entendeu aí? Ele está falando da carne. A nossa carne não é boa. A nossa natureza humana, pior ainda. Então ele está dizendo, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Hoje, se nós temos uma bondade em nossa vida, é por causa do Senhor Jesus. Se hoje nós temos um novo comportamento, é por causa do Senhor. Mas isso não provém da nossa própria qualidade, não. E ele diz, eu quero fazer o bem, mas não consigo. E quem aqui é assim também? Pastor, eu tenho vontade de fazer o que é certo, mas às vezes não consigo, levante as mãos. É a maior luta que nós enfrentamos. E a maior luta que nós enfrentamos é contra nós mesmos. É contra a nossa carne. E aí você vai entender que há uma batalha. Que batalha é essa? A batalha do bem contra o mal. A batalha da carne e do espírito. Quando nós lemos o versículo de número 15, vai ficar mais claro ainda. Verso 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Se eu perguntar aqui, quem já disse aqui que não ia errar e acabou errando? Eu também. Você falou, não, isso não é certo, eu não vou tomar essa decisão, e acabamos tomando a decisão. Sabe por quê, gente? O mal, ele é muito forte. E se alguém fala, não, pastor, o mal não é forte, o mal é forte, gente. É por isso que o mal consegue, muitas das vezes, nos dominar. E por mais que você não quer cometer aquele erro, acabamos cometendo. Então Paulo está dizendo, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu não aprovo, sei que é errado, eu acabo fazendo. E ele está atribuindo tudo isso a quem? A carne dele. A nossa carne, ela tem vontade própria, gente. A nossa carne tem vontade própria. É por isso que a palavra vai nos ensinar, em Romanos capítulo 7, verso 24, Paulo ele vai olhar para si próprio e ele vai falar uma coisa muito forte a respeito dele. Ou melhor, a respeito da carne dele. Versículo 24. Miserável
homem que sou eu. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou miserável. Não é porque ele não tinha Cristo, não serviu o Senhor, mas ele está falando a respeito da carne dele. Eu sou miserável, miserável homem que sou, vivendo nesta carne. E ele conclui dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela está com dias contados. Porque a nossa carne, minha gente, um dia ela vai perecer. Para que você entenda um pouquinho, a nossa carne, ela é podre. Quem concorda com isso? A nossa carne é podre. Quer um exemplo? Presta atenção. Todos os dias, mais de uma vez ao dia, o que nós temos que fazer? Higiene pessoal. Se ficarmos um dia sem fazermos a higiene pessoal, misericórdia. Imagina um mês. Imagina um ano, gente. Quer um exemplo? Quando uma pessoa, ela morre, em questão de tempo, o corpo começa a exalar o que, gente? Um mau cheiro. Para entender que essa carne aqui é podre. E aí nós temos que entender que temos que viver não na carne, mas sim no Espírito de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? E enganar até os escolhidos. E olha aqui para o altar, por gentileza. Muitas são as pessoas que acham que o inimigo vai aparecer para elas com chifre, né? O rosto desfigurado, fogo nas orelhas. Não. Muitas das vezes, o inimigo vem travestido para enganar. Então, quando a palavra diz, não se deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, que bem é esse que a palavra está falando? Será que é um bem que há na nossa vida? Será que é um bem que já nasceu conosco mesmo, desde o ventre da nossa mãe? Iremos descobrir agora que bem é esse. Quando nós lemos Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículo de número 18. Isso, Romanos, capítulo 7, verso 18. E todo ser humano, ele pode falar assim, pastor, eu me considero uma pessoa boa. E eu quero perguntar aqui nessa tarde, quem se considera uma pessoa boa aqui? Ô pastor, sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Mas será mesmo que nós somos bons? Será mesmo? Versículo de número 18. A palavra diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo está dizendo, na minha carne não tem nada de bom. E olha aqui para o altar, por gentileza. Humanamente falando, gente, nós não temos nada de bom. Porque Paulo está dizendo sobre a carne. Pega a sua mão assim, coloca assim. Diga assim, isso aqui é podre. Entendeu aí? Ele está falando da carne. A nossa carne não é boa. A nossa natureza humana, pior ainda. Então ele está dizendo, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Hoje, se nós temos uma bondade em nossa vida, é por causa do Senhor Jesus. Se hoje nós temos um novo comportamento, é por causa do Senhor. Mas isso não provém da nossa própria qualidade, não. E ele diz, eu quero fazer o bem, mas não consigo. E quem aqui é assim também? Pastor, eu tenho vontade de fazer o que é certo, mas às vezes não consigo, levante as mãos. É a maior luta que nós enfrentamos. E a maior luta que nós enfrentamos é contra nós mesmos. É contra a nossa carne. E aí você vai entender que há uma batalha. Que batalha é essa? A batalha do bem contra o mal. A batalha da carne
e do Espírito. Quando nós lemos o versículo de número 15, vai ficar mais claro ainda. Verso 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Se eu perguntar aqui, quem já disse aqui que não ia errar e acabou errando? Eu também. Você falou, não, isso não é certo, eu não vou tomar essa decisão, e acabamos tomando a decisão. Sabe por quê, gente? O mal, ele é muito forte. E se alguém fala, não, pastor, o mal não é forte, o mal é forte, gente. É por isso que o mal consegue, muitas das vezes, nos dominar. E por mais que você não quer cometer aquele erro, acabamos cometendo. Então Paulo está dizendo, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu não aprovo, sei que é errado, eu acabo fazendo. E ele está atribuindo tudo isso a quem? A carne dele. A nossa carne, ela tem vontade própria, gente. A nossa carne tem vontade própria. É por isso que a palavra vai nos ensinar, em Romanos capítulo 7, verso 24, Paulo ele vai olhar para si próprio e ele vai falar uma coisa muito forte a respeito dele. Ou melhor, a respeito da carne dele. Versículo 24. Miserável homem que sou eu. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou miserável. Não é porque ele não tinha Cristo, não serviu o Senhor, mas ele está falando a respeito da carne dele. Eu sou miserável. Miserável homem que sou, vivendo nesta carne. E ele conclui dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela está com dias contados. Porque a nossa carne, minha gente, um dia ela vai perecer. Para que você entenda um pouquinho, a nossa carne, ela é podre. Quem concorda com isso? A nossa carne é podre. Quer um exemplo? Preste atenção. Todos os dias, mais de uma vez ao dia, o que nós temos que fazer? Higiene pessoal. Se ficarmos um dia sem fazermos a higiene pessoal, misericórdia. Imagina um mês. Imagina um ano, gente. Quer um exemplo? Quando uma pessoa, ela morre, em questão de tempo, o corpo começa a exalar o que, gente? Um mau cheiro. Para entender que essa carne aqui é podre. E aí nós temos que entender que temos que viver não na carne, mas sim no Espírito de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor?